Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Vamos aí então para mais uma aula de pediatria e neonatologia, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios endocrinológicos, né? Bastante comuns também na criança, tá? Dando continuidade então às aulas aí da matéria, tá? Hipoglicemia, vamos falar um pouquinho sobre a hipoglicemia. A hipoglicemia ela sempre vai ser mais grave no neonato, no recém-nascido, que não está em condições adequadas devido à extrauterina, né? Sempre naquele recém-nascido que é prematuro, ou seja, que nasceu antes do termo, antes do prazo adequado, ou aquele recém-nascido que nasceu com baixo peso, com o peso inadequado para a idade gestacional, né? Então, a hipoglicemia no recém-nascido a termo, ou seja, que nasceu na idade gestacional adequada, com desenvolvimento normal, ocorre quando o nível de glicose no sangue está abaixo de 30 miligramas por 100 ml de sangue, né? Nas primeiras 72 horas de vida. Ou menos que 40 miligramas a cada 100 ml de sangue após o terceiro dia de vida. Já a hipoglicemia no recém-nascido com baixo peso é considerada quando o recém-nascido está com um valor menor que 20 miligramas, tá? Sabendo que, levando todos esses dados em consideração, mas sabendo que qualquer hipoglicemia nos bebês, elas devem ser corrigidas desde que estejam abaixo de 40 miligramas, tá? Porque senão pode se tornar cada vez mais grave, tá? Em bebês, falando em neonatos, né? Ou lactentes, tá? Valores de glicemia, então, dos recém-nascidos, o normal varia de 45 a 100 miligramas por ml, tá? Muito importante a gente saber que o recém-nascido baixo peso, abaixo de 20 miligramas, é considerado uma hipoglicemia, já que precisa ser tratada imediatamente, porque senão essa criança pode fazer um coma hipoglicêmico, tá, pessoal? A hipoglicemia abaixo de 30 miligramas, ela pode ser prejudicial para a criança, sendo que pode ter lesões cerebrais, tá? Abaixo de 45 miligramas, ela está levemente diminuída, né? É uma hipoglicemia inicial, porque o normal é de 45 miligramas até 100 miligramas por ml, né? Então, imaginem, abaixo de 45 está iniciando, né? E acima de 45, acima de 100 está discretamente elevado, né? A glicemia desse pacientinho. Então, ele vai começar a fazer uma hiperglicemia, né? E de 70 a 80 miligramas seria a glicose considerada ideal para os primeiros dias de vida, certo? Os fatores que podem afetar para o paciente ter ou não um estoque de glicose adequado no organismo, né? Pode ser fatores ainda intrauterinos ou fatores após o nascimento. O que dentro do útero ainda da mãe pode causar uma hipoglicemia? Uma pré-maturidade ou uma pós-maturidade, ou seja, o recém-nascido que nasce antes do termo ou após o termo, pré-eclâmpsia, cesariana, infecções e insuficiência placentária, cardiopatias ou um trabalho de parto muito prolongado podem causar uma hipoglicemia, tá? E após o nascimento,
Uma hipotermia, ou seja, quando o pacientinho está com uma temperatura muito diminuída, pode causar uma hipoglicemia associada. Síndrome da angústia respiratória, que a gente viu lá a respeito da síndrome da angústia respiratória na enfermagem pediátrica 1, eu falei para vocês sobre isso. Eritobastose fetal também pode causar hipoglicemia, lembram que eu também falei sobre isso para vocês? Asfixia e hipóxia, meu Deus, que não sai a palavra, né? A hipóxia é a baixa oxigenação de sangue a nível cerebral, tá? Quando essa criança está recebendo pouca oxigenação a nível cerebral. Asfixia, por exemplo, por um trabalho de parto muito prolongado, né? Ou aspiração de líquido amniótico, de mecônio, também pode causar uma hipoglicemia. Um estado de tensão, por exemplo, quando a criança fica extremamente irritada, chorosa, pode ser por estímulos ou não. E algumas infecções, tá? Quais os sinais e sintomas da hipoglicemia? Importante que a gente se atente. Aumento da frequência respiratória, eles ficam com aquela respiraçãozinha bem superficial, convulsões, reflexos débeis, ou seja, os reflexos deles são hipotônicos, são letárgicos, né? Dificuldade na alimentação, eles não conseguem ter aquela prega no seio, aquela prega ali no mamilo adequada, não conseguem sugar o leite adequado. Tônus muscular flácido, fazem uma hipotonia, ou seja, a musculatura fica mais molinho, aqueles bebezinhos ficam bem flácidos, bem molenguinhos, como diria minha mãe. Choram bastante na fase mais inicial, apresentam bastante tremores também. Então, são sinais de alerta, esses sinais e sintomas para a gente se atentar e lá e fazer uma hipoglicemia no RN, tá? E a criança pode fazer, esse RN pode fazer uma hipoglicemia grave, tá? Então, quais os cuidados de enfermagem com esses pacientes hipoglicêmicos, pessoal? Manter o pacientinho aquecido, já que a hipoglicemia também pode ser causada por uma hipotermia. Avaliar a dificuldade respiratória e oferecer oxigênio, já que a síndrome da angústia respiratória pode causar hipoglicemia também. Realizar o teste de avaliação hipoglicêmica, né, o HGT, após 1h30, depois após 3 horas e depois após 6 horas do nascimento. E na segunda e quarta hora de vida também, onde é feito no adulto, a gente faz o teste de HGT nos dedos da mão. Na criança, no RN, no recém-nascido, a gente faz lá no calcanhar, lá no pezinho, tá? E também atentar-se para a administração de leite materno ou glicose 5% ou 10% se o paciente estiver com hipoglicemia, se esse recém-nascido estiver com hipoglicemia. Primeiro, a gente tenta por via oral, tá? Primeiramente, a gente tenta administrar leite materno. Se essa hipoglicemia não estiver tão baixa, né? Não estiver lá em 30 ou 20, mas estiver abaixo de 40, a gente já administra, abaixo de 45 já administra leite materno. Se esse pacientinho já não consegue mais deglutir ou está muito hipotônico, passa-se uma sondinha por via oral e administra pela sonda nasogástrica, pela narina ou por via oral, mas geralmente pela narina do paciente. E aí administra ou glicose 5%, ou 10%, ou glicose hipertônica 25%, que são as ampolinhas, ou glicose 50%, a hipertônica, aquela das ampolinhas. Ou ainda, se esse paciente está incapaz de sugar e tem um acesso venoso e a hipoglicemia está muito abaixo, a gente administra por via endovenosa quando os níveis de glicemia já estão abaixo de 20, tá? Porque senão ele vai fazer um coma hipoglicêmico.
Certo, pessoal? Sinais de hipoglicemia, que geralmente na criança também estão associados a todos aqueles que a gente já falou: suor excessivo, tremores, fraqueza, a criancinha pode se tornar pálida, ficar irritada e agressiva e ir alterando o nível de consciência até chegar ao estado de coma hipoglicêmico, tá? Cuidados de enfermagem com a criança hipoglicêmica. Administrar alimentos que contenham carboidratos de rápida absorção, mas principalmente alimentos glicosados, como suquinhos, frutas, água adocicada, tudo que for relacionado com doces, tá? Desde que a criança consiga engolir. Importante, recém-nascido, a gente não vai administrar água, né? A gente vai administrar ou leite materno ou glicose, 5%, 10% que a gente tiver lá na nossa mão, né? Conforme o protocolo do hospital, vai depender de cada hospital. Mas geralmente 1 ou 2 gotinhas já melhora, tá? Outra coisa que muitas vezes é feita no caso de hipoglicemia, coloca uma luvinha e pinga algumas gotinhas de glicose hipertônica e dá pro bebezinho sugar, coloca na boquinha do nenê e automaticamente, rapidinho, essa glicose já vai subindo até ele ser capaz de se amamentar novamente, tá? A hipoglicemia, bastante importante falar para vocês que ela pode ocorrer nos casos em que essa criança apresenta dificuldade de amamentação, que ela não está conseguindo sugar adequadamente o peito da mãe. Então, é importante que esse pacientinho que não está conseguindo ter a pega adequada, não está conseguindo se alimentar adequadamente, passe por um controle da glicose rigoroso, tá? É uma criancinha, um RN que precisa ficar ali monitorando a glicose dele, porque ele pode descompensar e baixar, tá? Então, além dos cuidados de enfermagem, né? Se a criança não consegue se alimentar por via oral, a gente vai administrar glicose endovenosa, né? Ou subcutânea ou intramuscular, conforme a prescrição do médico. Quando então a criança já estiver mais recuperada, a gente coloca ela para alimentação. Se for uma criança já mais de alguns meses, que já consegue receber alimentação mais papinha, mais sólida, a gente oferece uma alimentação com carboidratos de rápida absorção, né? E se for um bebê de colo ainda antes dos 6 meses, amamentação, né? Oferece o peito da mãe. Diabetes mellitus é o tipo mais comum de diabetes na criança é o tipo 1, que a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é mais comum nos adultos e o tipo 1 na criança, né? A diabetes tipo 1, todo paciente vai ser insulino dependente. Por quê? O diabetes tipo 1 é uma doença incurável em que a quantidade de insulina no organismo não é adequada para metabolizar a glicose circulante na corrente sanguínea. Isso pode ser devido a um defeito na produção de glicose ou algum defeito na produção de insulina, ou algo relacionado justamente a essa produção que ela é inadequada e ineficiente, tá? As causas da diabetes tipo 1 pode ser ambientais, por exemplo, causadas por algum tipo de infecção, ou autoimunes, né? Que é quando geneticamente a criança já nasce com essa predisposição, onde não há produção de insulina na quantidade adequada, tá? Então, a insulina é deficiente no organismo. Essa criança não tem a quantidade de insulina que ela precisa ter para metabolizar essa glicose e aí ela se torna uma criança diabética, tá? Então, o que é o diabetes, né? Trouxe uma imagem bem ilustrativa aqui para vocês, tá? Certos tipos de alimentos que a gente come, eles se transformam em glicose, obviamente, né? Carboidratos, açúcares. E aí, a glicose é o alimento que a nossa célula, elas precisam para ter energia, né? A gente ingere o alimento, esses alimentos são degradados e a glicose
que é retirada desses alimentos lá no processo de digestão, colocada na nossa corrente sanguínea, né? Então, para isso, é necessário que a insulina haja para que essa glicose que está circulante lá na corrente sanguínea, lá nos nossos vasos, entre nas células. A insulina é como se fosse o passaporte da molécula de glicose para entrar dentro das células, para que as células consigam usar essa glicose e transformar essa glicose em energia, tá? Então, através das paredes do intestino, a glicose ela vai para o sangue, vai parar lá na corrente sanguínea e ela é transportada até as células do nosso organismo, as células da pele, as células musculares, as células dos órgãos, tá? Mas para que a célula consiga se alimentar da glicose, ou seja, para que a célula consiga pegar essa glicose, é necessário que a insulina, que é produzida lá no nosso pâncreas, né, fique dentro, é necessário que a insulina esteja ali grudadinha da glicose, né. Quem produz a insulina é o pâncreas, né, que fica lá no nosso abdômen. Então, pessoal, se não houver insulina circulante ali junto com a glicose na nossa corrente sanguínea, o que acontece? A glicose não consegue entrar na célula, né? Então, a célula vai ficar automaticamente sem energia, né? E vai ficar cada vez mais enfraquecida. E por isso a pessoa vai ter vontade de comer muito, né? Então, o diabético ele vai ter muita fome, porque as células estão dizendo, eu preciso de energia, tá faltando glicose. Mas não está faltando glicose, a glicose só não está conseguindo entrar dentro das células porque ela não tem o passaporte dela, que é a insulina. Então, essa glicose está tudo lá na corrente sanguínea, né? Então, essa pessoa vai sentir muita fraqueza, vai sentir muita sede e muita fome, né? Então, a glicose que não se conecta nessas células, que não entra dentro das células para ser transformada em energia, vai ficar tudo lá na corrente sanguínea, né? Então, a partir daí, essa glicose que está acumulada na corrente sanguínea, ela precisa ser eliminada, né? De alguma forma. Então, ela vai começar a ser excretada lá na urina, né? Os rins vão começar a filtrar, né? Vão filtrar e vão começar a jogar essa glicose fora sem ela ser metabolizada. Então, a partir daí a pessoa passa a fazer muito xixi, porque o organismo entendeu que ela precisa muito eliminar essa glicose, né? Sendo que vai perder muita água, porque para sair essa glicose precisa sair líquido, né? Então, essa pessoa passa a fazer muito xixi, perder muita água, automaticamente ela vai ter muito mais sede, né? Então, ela vai beber mais água, porém ela vai desidratar, porque junto com essa água do xixi que vai sair, não vai sair só água e glicose, vai sair diversos outros eletrólitos juntos, né? E para isso, então, é necessário que esse processo seja revertido, né? Porque senão esse paciente vai desidratar e vai se tornar cada vez mais diabético, ou seja, o nível de glicose na corrente sanguínea vai aumentar e as células vão sempre estar necessitando de glicose, né? Então, os principais sinais e sintomas do diabético é poliúria, polidipsia, polifagia, ou seja, muita sede, muito mais xixi muito mais frequente, né? Vai ter vontade de urinar muito mais vezes, muito mais fome, cetoacidose diabética associada ao emagrecimento, porque se as células não têm a glicose para tirar energia, elas têm que tirar energia daquela gordura que está acumulada lá no organismo. Então, a pessoa vai se sentir muito cansada e pode chegar a fazer um coma diabético devido ao nível exagerado de glicose na corrente sanguínea, tá? Uma das complicações que esse paciente pode ter é a retinopatia diabética, que é uma alteração na visão bastante grave que pode levar à cegueira.
Nefropatia é uma doença renal devido ao acúmulo dessa glicose que o rim acaba filtrando. Coma diabético ou hipoglicemia devido à descompensação diabética, tá? Então, o controle vai ser feito de que forma, né? Através do aporte de insulina, né? Para que essa glicose circulante na corrente sanguínea consiga ir para dentro das células. Então, esse paciente vai passar a se administrar insulina, né? Uma dieta variada e completa, né? Conforme a idade da criança, a fim de tentar equilibrar a quantidade de glicose que essa criança vai ingerir. E exercícios físicos diários são bastante importantes, né? Para que essa criança mantenha um bom tônus muscular, né? Para que melhore a oxigenação e também a nutrição celular, certo, pessoal? Quais os cuidados de enfermagem referente à hiperglicemia ou diabetes? Diabetes, pessoal, é uma coisa que essa criança vai levar para o resto da vida. Então, ela vai ter que sempre aplicar insulina. Óbvio que se for uma criança mais pequena, quem vai ter que aplicar vai ser os pais, né? Então, é importante que vocês, enquanto técnicos de enfermagem, orientem a família e a criança toda vez que vocês forem administrar essa insulina enquanto ela estiver hospitalizada, né? Então, se a criancinha já for um pouco maior, a gente pode estar ensinando gradualmente como que ela vai realizar a aplicação dessa insulina, né? Os locais onde ela pode aplicar a insulina, qual a maneira correta dela aplicar, como que vai fazer a aspiração. Se for uma criança menor, a gente tem que ter muito cuidado para não traumatizar essa criança e explicar isso aos pais, tá? Então, é importante fazer com que essa criança entenda de forma positiva isso, né? Porque vai ser algo que ela vai levar lá para o resto das suas vidas, tá? A prática sobre a administração de insulina, eu gostaria de ensinar na prática para vocês, né? Óbvio. Então, quando as nossas aulas voltarem, a gente retoma esse assunto, tá? As aulas presenciais, falando disso. Falando um pouquinho, então, de distúrbios otorinolaringológicos. Os principais distúrbios que acometem a audição, principalmente, né? A cavidade auditiva é a otite média, tá? Inicialmente, a otite média ela vai ser de forma aguda. O que é a otite média, pessoal? É a otite na qual ocorre uma infecção após a membrana timpânica, falando estruturalmente, tá? Então, vai ser o quê? É uma infecção que é bastante comum na faixa etária pediátrica, né? A principal causa de uso de antibiótico em casos pediátricos é devido a otite média, tá? Por isso que é muito importante, então, que as mães façam o uso adequado quando tem uma infecção no organismo, para que essa criança não tenha, não desenvolva resistência medicamentosa, resistência aos antibióticos, tá? Porque muitas vezes o que ocorre? A criança tá lá com uma amigdalite, né? Uma infecção das tonsilas aqui das amígdalas. E aí o doutor dá tratamento para 7 dias. Em 3 dias a criança melhorou, a mãe para de usar antibiótico. Daí depois vai lá e tem uma otite média, tem que utilizar um antibiótico de amplo espectro, porque a amoxicilina, por exemplo, já não faz mais efeito, porque a criança teve uma infecção bacteriana, a mãe tratou, mascarou os sintomas e essa bactéria migrou das amígdalas, por exemplo, para o ouvido médio, e pode ocorrer, tá? Pode ser que isso ocorra. E aí o doutor vai tratar de novo, já a amoxicilina não faz mais efeito, tem que utilizar um medicamento mais potente, um antibiótico mais potente, tá? Nas crianças, a causa da otite média aguda, a principal causa é a infecção bacteriana, tá? Então, a otite média
seja ela aguda ou crônica, mas geralmente na criança vai ser aguda. É uma das doenças mais prevalentes na infância e tem sua incidência mais elevada nos meses do inverno, né? Obviamente. Muitos casos de otite bacteriana média são procedidos por uma infecção respiratória viral, ou seja, a criança teve um resfriado, teve uma gripe devido a uma infecção viral, né? Uma infecção de vias respiratórias. E aí, devido ao acúmulo de secreção na nasofaríngea, acaba que uma bactéria migra internamente pela tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, também conhecida, ou tuba de Eustáquio, melhor dizendo, e migra lá para a parte do ouvido médio, que é onde nós temos a membrana timpânica e os ossículos do nosso ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Essa secreção, essa infecção causa um acúmulo de líquidos ali no ouvido médio, causa uma dificuldade auditiva, dor latejante, popularmente aquela dor de ouvido mesmo, tá? Então, a maior parte dos episódios de otite média aguda acontece nos primeiros 24 meses de vida. Então, até 2 aninhos. Imagine uma criança de 3 meses que não fala e só chora. Como que os pais vão detectar que há uma otite média? Então, uma criança que vai ficar bastante irritada, bastante chorosa, vai ter dificuldade de alimentação, vai começar a apresentar também uma febre constante, tá? Então, a gente tem que sempre atentar-se a esses outros sinais. Devido a essa dor constante, a criança pode, inclusive, ter vazamento purulento, sair uma secreção mais purulenta da região ali do meato acústico, do orifício ali do canal auditivo, tá? A otite média ela é pouco frequente em crianças acima de 7 anos, tá? Lactentes amamentados no peito estudos mostram que tem menor incidência do que os que foram alimentados artificialmente, ou seja, com leites industrializados, NAN, enfim. Olha aí, mais uma vez, a importância do aleitamento materno, né? Quando se passa o aleitamento, se passa também anticorpos, né? O sistema imune dessa criança fica mais forte sempre, né? Então, o aleitamento materno é considerado um fator de proteção para a otite média, tá, pessoal? Quais os agentes causadores da otite média? Principalmente Streptococcus e o vírus da influenza e a Moraxella, tá? São as principais bactérias que podem desenvolver a otite média. A etiologia da otite média não infecciosa é desconhecida, ou seja, aquela otite causada por vírus, por fungos ou ainda por algum tipo de alergia, certo, pessoal? O fumo, o cigarro é considerado como um fator de risco bastante importante para o desenvolvimento da otite média em crianças, tá? Isso se deve porque o fumante passivo é aquele fumante que não é ele que fuma, mas que tem alguém na família que fuma, né? O risco de efusão persistente lá na região do ouvido médio aumenta por causa da fixação do patógeno que causa a otite aqui na respiração da criança, né? Aquela fumaça, aquela fuligem que sai do cigarro impregna nas vias respiratórias e automaticamente impregna também a bactéria que causa a inflamação do ouvido médio, tá? Por isso que ela é considerada, então, considerado um fator de risco, o cigarro é considerado um fator de risco para a otite média, tá? Pessoal, a otite aguda, se não é tratada, automaticamente ela evolui, né? Essa infecção vai acontecendo um acúmulo de secreção aqui dentro do ouvido, porque para dentro tem tecido, né? E para fora tem a membrana timpânica que não deixa com que
esse ouvido drene esse líquido, essa secreção que está lá dentro. Então, a otite média aguda evolui para otite média secretória, que é quando tem o acúmulo de secreção ali dentro do ouvido dessa criança, e evolui para uma otite média crônica. A otite média crônica pode causar a perda da audição, pode causar dificuldade de comunicação e pode causar tontura, zumbido no ouvido e inclusive pode causar perfuração da membrana timpânica. O tímpano pode romper, pode perfurar e aí começa a drenar toda aquela secreção. E aí essa criança tem que passar por um procedimento cirúrgico, tá? Aqui o que a gente mais tem que se atentar de sinais e sintomas na criança com otite. As crianças, os lactentes ou as crianças mais pequenas, né? Chora bastante, fica nervoso, inquieto, irritado, tem a tendência de apertar, colocar a mãozinha assim na orelha, tentar puxar para demonstrar, porque ali tá doendo, a criança não entende, ele vai tentar tirar aquela dor, né? Geralmente vai mexer a cabecinha de um lado para o outro, tentando retirar essa dor, tá? Vai ser uma criança que vai ser muito difícil de confortar, porque ela vai ter uma dor latejante, a otite média lateja, tá? E perda do apetite. Já nas criancinhas maiores, né? Ela vai chorar bastante, vai verbalizar, né? Se é uma criança que já fala, que dói, que tem uma sensação de desconforto, vai estar bastante irritada, mas ao mesmo tempo vai ficar mais letárgica, mais lenta, né? E vai ter a perda do apetite associado ali, tá? Tratamento para otite média, uso de antibióticos por via oral e solução otológica, que é quando pinga as gotinhas no ouvido. E, em últimos casos, a meringotomia. O que é a meringotomia, pessoal? É uma incisão, uma pequena incisão cirúrgica que é realizada no tímpano a fim de drenar todo aquele líquido, toda aquela secreção que tem lá dentro do ouvido após o tímpano, tá? Também pode ser realizada uma drenagem, né, associado à meringotomia. O doutor faz uma pequena incisão no tímpano e aí ele coloca um sugador, um aspirador lá dentro e tira toda essa secreção, né, que está ali, que permanece drenando, que permanece ali dentro do ouvido. Ainda em casos mais graves, é possível que o doutor faça essa meringotomia e coloque um pequeno dreno cirúrgico, tá? Um dreno lá dentro da cavidade auditiva, para que essa secreção purulenta fique drenando constantemente. Até que cessa a produção dessa secreção. E aí o que a gente faz? Esse dreno cai voluntariamente, tá? Vou contar para vocês uma história verídica minha sobre a otite média, tá? Quando eu era criança, não lembro a idade, acho que uns 10, 12 anos, eu tive que fazer cirurgia para retirada das adenoides e também eu tinha esse problema de infeccionar rotineiramente meu ouvido, né? E aí eu tive que fazer essa meringotomia, onde o doutor fez essa pequena incisão cirúrgica, cirurgicamente, né, com anestesia geral e tudo mais. E aí faz uma incisão cirúrgica no tímpano e deixa um dreno lá dentro, na membrana timpânica, faz um orifício e deixa um dreno ali dentro. E essa secreção purulenta vai drenando com o passar do tempo. Em torno de 6 meses a 1 ano e meio, no máximo, esse dreno cai, tá? O problema é que a otite média, a longo prazo, ela pode causar problemas de audição. E aí, para que vocês entendam, existem a tuba auditiva,
que é um orifício, que é um canal que drena a secreção que é produzida, que pode ser produzida ali dentro do ouvido médio, ela drena aqui na nossa faringe, na região da garganta, tá? E aí, quando existe muita infecção ali do ouvido médio, essa tuba ela pode obstruir e não drenar mais, tá? E aí, o que se tem que fazer? Um procedimento cirúrgico para abrir essa tuba. Porém, é uma intervenção cirúrgica bastante demorada e que pode causar ainda problemas mais severos de audição. Então, resumindo, em virtude de tudo isso, eu tive perda auditiva e eu tenho uma porcentagem de audição a menos. Alguns timbres de voz, cerca de 20% mais ou menos da minha audição bilateral é comprometida. E a minha tuba auditiva, ela não funciona adequadamente, porque a pressão dentro do meu ouvido médio sempre está maior. Então, para que vocês entendam a importância de um tratamento adequado de uma otite na criança, que pode futuramente levar a uma lesão auditiva, a uma perda percentual auditiva, algumas vezes de forma mais exacerbada, tá? Então, a otite média em crianças pode ser grave sim, porque pode levar inclusive à incapacidade auditiva, tá, pessoal? Voltando aqui então, a renite. O que é a renite? A renite, também bastante comum em crianças, é uma inflamação das mucosas do nariz, né? Causada geralmente por reações alérgicas, né? Geralmente ela é hereditária, ou seja, a renite é uma herança hereditária que passa de pais para filhos, né? Ela é classificada em intermitente ou persistente. Intermitente é aquela que ocorre em certas épocas do ano, principalmente na primavera e outono, que são as épocas de floração, principalmente quem tem renite alérgica ao pólen de determinadas flores, né? E aquela persistente é aquela que ocorre devido a diversos fatores alérgenos e tende a persistir durante todo o ano, né? Por exemplo, causada por ácaros, poeira, aquela poeirinha que fica nos travesseiros, nos colchões, por pelos dos animais, por bichos de pelúcia, enfim. Durante todo o ano o paciente tem crises de renite, tá? Classificada também em alguns tipos, a renite alérgica, por exemplo, é essa que o paciente tem alergia a diversos fatores, né? Seja mofo, poeira, ácaros, tudo que fica no ambiente. A alergia à renite vasomotora é aquela quando a criança fica extremamente nervosa, né? Ou quando está muito cansada ou estressada. É um tipo bem mais incomum, tá? A renite irritativa é aquela onde o agente irritante ele fica na atmosfera, mas em locais mais poluídos, tá? E a renite medicamentosa é devido a alguns medicamentos. Essas três últimas formas aqui que eu falei para vocês são menos presentes, mais difíceis da gente encontrar. Mas a renite alérgica é bastante comum, tá? As causas da renite: resfriado, produtos químicos irritantes, medicamentos e alergia aos diversos fatores que estão aí no nosso ambiente, ácaros, poeira, pólen, pelos de animais, enfim, as principais causas então da renite alérgica, tá, pessoal? Os sintomas, geralmente aquela sensação de nariz entupido, aquela coriza, o olfato prejudicado, não consegue sentir os cheiros normalmente, os olhos vão estar mais avermelhados, bastante lágrimas nos olhos, dores na cabeça, vários espirros em sequências, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lá vai, né? Principalmente pela manhã, logo ao acordar, tá? O tratamento: evitar basicamente a exposição ao alérgeno, né? Por exemplo, se eu sou alérgica, tenho renite alérgica ao pólen, evitar as épocas de floração, um pouco difícil, né?
A gente pode fazer também imunoterapia, que são vacinas antialergênicas, né? E aqueles sprays nasais, que são antihistamínicos, né? Que são antialérgicos e descongestionantes, a fim de melhorar a respiração ali na questão nasal, certo? E temos também a sinusite, que é bastante comum em crianças, pessoal, que é a inflamação das mucosas dos seios da face, né? Aqui a gente tem os seios frontais, que são pequenos orifícios na região dos ossos da face, que são naturalmente preenchidos por ar, tá? Nós temos os seios etimoidais e esfenoidais e também os seios mandibulares, maxilares, né? Que ficam localizados aqui no nosso maxilar e os frontais aqui no osso frontal. Esses 4 seios geralmente são os mais acometidos pela sinusite. Então, esses seios normalmente são preenchidos por ar, mas ocorre que durante uma gripe, uma infecção respiratória, um resfriado, ocorreu o acúmulo de secreção nesses seios da face. E aí essa secreção infeccionou, inflamou e se tornou purulenta, uma secreção contaminada. Pode ser por fungos, por vírus ou por bactérias ou ainda por algum processo alérgico, tá? A sinusite pode ser uma sinusite aguda, que teve início hoje após um resfriado e não foi tratada adequadamente e se tornou crônica. Então, ela ameniza os sintomas e aí, quando ocorre uma outra infecçãozinha no organismo, ela exacerba novamente os sintomas, tá? Quais são os sinais e sintomas, então, da sinusite? A sinusite aguda, ela tem duração de até 3 semanas, né? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor ao redor dos olhos, dor nos ossos da face, dor na região dos dentes, febre, coriza, obstrução nasal, perda do apetite, sensação de mau cheiro, porque é uma secreção cheia de pus, né? Dependendo de qual seio da face foi infeccionado. E a sinusite crônica, então, ela vai durar de 3 a 8 semanas, né? Sendo que os sintomas são mais ou menos os mesmos da sinusite, mas variam, da sinusite aguda, mas variam de intensidade, né? Durante um mês eles ficam mais fortes, depois eles ficam mais fracos, quase que desaparecem e depois tornam a exacerbar, tá? Então, é necessário tratamento para desobstrução desses seios da face aí, né? Essa secreção precisa ser eliminada. Então, é realizado antibiótico terapia, né? O uso de antibiótico por via oral, descongestionantes, analgésicos, que são aqueles medicamentos que aliviam a dor, e corticosteroides nasais e orais, tá? E aí, tudo isso faz com que essa secreção se liquidifique e aí elas secretam pelos ossos, pelos orifícios nasais aqui, e aí quando a criança assou o nariz, sai aquelas bolas de secreção mais purulenta, tá? Então, é importante também que o tratamento seja adequado para não se tornar uma sinusite crônica. Certo, pessoal? Era isso, então, para a aula de hoje. Deixei o questionáriozinho para vocês, tá? Qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!